É inegável que o Brasil é o país do futebol e do samba, mas eu gostaria de acrescentar que o Brasil também é o país das novelas. Como o Brasil se tornou essa referência internacional na produção de novelas, por que os brasileiros são tão engajados nas novelas exibidas e como um país tão diverso e populoso consegue ter uma obra visual que agrade a maioria? Foi essas algumas dúvidas que eu tive quando eu resolvi fazer essa pesquisa e, sinceramente, tem bastante tempo que eu pesquisei, mas eu estava pensando no formato que ficaria mais legal trazer essa pesquisa em forma de vídeos. Eu teria que fazer uma edição muito boa, mas eu decidi fazer mais como se fosse um podcast e eu vou abordar os 4 tópicos que eu pensei que influenciam muito o Brasil ser esse grande produtor de novelas e ter esse engajamento, né, dos brasileiros sobre obras assim. Eu acho que esse tipo de fenômeno a gente observa com produções artísticas musicais, por exemplo, mas é mais fácil você ter uma grande aprovação do público quando esse tipo de obra tem entre 1 a 3 minutos de duração. Mas no caso das novelas em particular, isso me impressiona muito, porque são obras muito extensas, com mais de 100 capítulos, com em média 45 minutos cada, que tem muitos personagens, envolve muitas coisas para agradar o público. O mercado brasileiro televisivo tem essa consagração, consumo do grande público brasileiro e tem também reconhecimento mundial, né? Laços de Família é uma novela super bem sucedida da Globo, Império, Avenida Brasil. Todas essas obras foram exportadas, né, para mais de 80 países. Antes de começar a mostrar o que eu levantei assim nas pesquisas que eu fiz, eu vou dar uma breve introdução do surgimento da novela. Como que chegou nesse formato que a gente conhece hoje? A primeira novela que foi transmitida foi ao ar em 1951 no canal TV Tupi. E o nome dela era Sua Vida Me Pertence. Era um romance, pelo que eu entendi, entre uma moça chamada Elizabeth e um cara chamado Alfredo. Se eu não me engano, era um triângulo amoroso, assim, que a novela retratava. E foi exibida por um curto tempo também. Foi de dezembro de 51 até fevereiro do ano seguinte. E foi 15 capítulos, mais ou menos, que estreavam nas terças e quintas-feiras. E essa foi a primeira novela no Brasil e no mundo. Uma coisa muito interessante sobre essa primeira novela é que no elenco já estava o Lima Duarte. Não sei se vocês conhecem, mas ele é um ator recorrente nas novelas da Globo e eu achei muito interessante que ele já estava desde a primeira novela. Ele já fez mais de 14 novelas ao longo da carreira dele. E aí, em 1941, para chegar a nascer a novela como a gente conhece, primeiro veio a radionovela. Então, a rádio, que tinha um protagonismo na época, fez popular esse formato, que era a radionovela. 10 anos antes da Sua Vida Me Pertence ser transmitida, aconteceu de ser transmitido na rádio os primeiros capítulos de Em Busca da Felicidade. E assim, logo cativou os ouvintes, teve um sucesso muito grandioso e foi estendida essa programação até para 3 horários semanais. E a rádio, que era transmissora, colocou mais de 10 produções desse tipo no ar e criou um prédio dedicado inteiramente à gravação das radionovelas. Aí, pesquisando, outra coisa super interessante que eu achei sobre o processo de criação dessas novelas, que era inteiramente ao vivo. Assim, rádio não teria como pensar
em outra coisa, né? Era tudo feito muito ao vivo antes e com as radionovelas não era diferente. Então, tinha maestro, músico, cantores, tinha toda a questão sonora, né? Era feita junto, enquanto os atores estavam dando a fala, o barulho da chuva, o andar do assoalho, tudo era feito ao vivo e simultâneo. As radionovelas brasileiras não são originais daqui, né? Na verdade, elas tiveram inspiração das radionovelas cubanas que já eram muito populares na América Latina na época. E o sucesso desse tipo de narrativa foi tanto que, com o início das telenovelas, algumas radionovelas tiveram seu enredo, sua trama adaptada para as telas. Aí chegamos então na parte que aconteceu a exibição da primeira novela diária, em 1963, que foi 12 anos após Sua Vida Me Pertence. Mas então, agora a gente pode adentrar o que fez com que esse formato ficasse tão popular entre os brasileiros. O primeiro ponto, eu acho que as telenovelas vieram ali junto com a consolidação da televisão. Então, em 1970, aconteceu a massificação desse eletrodoméstico. Como estava na sala de um grande número de brasileiros, tinha público para esse formato. O segundo ponto, então esse seria o primeiro ponto, né? O segundo ponto, algumas pesquisadoras falaram sobre o diálogo com a realidade brasileira ser um fator primordial do grande sucesso que as novelas fazem no Brasil. Um terceiro ponto que eu acrescentaria é a influência da Rede Globo no gênero. Ela teve uma enorme importância no molde que hoje a gente entende como novela. Como exemplo, assim, eu posso dar que a Rede Globo estabeleceu um modelo de produção das novelas e também incentivou a especialização dos trabalhadores do gênero. Outra questão que também é fundamental para o sucesso é a forma que as novelas são produzidas, porque ao invés de serem gravados todos os capítulos e finalizada a obra, então depois de concluída acontecer a estreia, há uma diferença de aproximadamente 12 a 18 capítulos gravados com o que está sendo exibido. E isso é muito bom, porque dá para o autor e toda a equipe alterar o rumo da narrativa, o desenvolvimento de personagens, os enredos, né? Colocar mais ou menos cenas de comédia, brigas, dilemas, de acordo com a percepção do público sobre a obra. Então, ser essa obra aberta, que é mutável, é também outro fator fundamental para esse sucesso do formato no Brasil. Um exemplo disso, que eu achei um artigo produzido em 2009, é o Manuel Carlos contando que recebeu cartas do público pedindo a mudança de um personagem que era interpretado pelo Fernando Torres na novela Baila Comigo. Esse personagem ia morrer e aí o público pediu, né, para o autor mudar o fim do personagem. A Globo conta com muitos recursos para entender a percepção da audiência sobre a obra. Tem a central de atendimento ao telespectador e também os índices de audiência, né? A emissora fica fazendo essas pesquisas durante a exibição da novela e encarrega o autor de decidir se a demanda que o público faz vai ser ou não incorporada na novela. Tem um artigo que vai mais a fundo explicando esses picos de audiência e como eles servem de termômetro, chama o processo de criação das telenovelas. Quem quiser aprofundar a pesquisa, vai estar linkado na descrição. Uma questão muito interessante que vem junto com as novelas
o poder de influência que as novelas têm no cotidiano brasileiro. Essa questão de apresentar diferentes núcleos de personagens em diferentes contextos, que de certa forma estão interligados na trama e possibilita que os diferentes estilos de vida e vidas dos personagens se conecte de alguma forma com a realidade da audiência, é uma sacada genial que faz com que os brasileiros se vejam representados ali naquela novela, se identifiquem com aquilo. Seja pelo modo de se vestir, pelo contexto social, pela profissão ou pelo conflito do personagem durante a trama. Então eu diria que assim, de forma mútua, que o modo de viver da população exerce influência na construção da novela, o linguajar, as músicas e roupas usadas em novelas exercem influência no consumo e maneirismos do brasileiro no seu dia a dia. Por exemplo, a música Talking to the Moon, do Bruno Mars, foi um grande sucesso no Brasil e foi lançada como single no Brasil justamente porque foi um grande sucesso aqui por causa de uma novela. Outra influência que eu posso destacar aqui é o caso da personagem Suelen, de Avenida Brasil. Pesquisando, eu vi um TCC sobre a influência da telenovela na moda brasileira, o fenômeno na Avenida Brasil. Esse é o título do TCC. O autor chama Juan de Oliveira Salomão de Campos. E aí ele fala sobre essa questão da personagem Suelen ter tido um grande impacto no vestuário das mulheres brasileiras. A personagem criou tendências com todos os aspectos do seu figurino. Calças leggings coloridas e estampadas, brincos longos, braceletes, cintos foram alguns dos grandes sucessos da época e objetos de desejo das brasileiras. Até hoje, as telenovelas continuam sendo uma das principais formas de entretenimento consumidas no Brasil e, assim, teve uma evolução enorme junto com as mudanças sociais e tecnológicas que foram acontecendo. Até hoje, esse formato segue influenciando hábitos, tendências e discussões no país. Com as plataformas digitais, né? Esse gênero está encontrando novos desafios, mas também oportunidades. E apesar dessas mudanças que vêm acontecendo na forma de consumir entretenimento no mundo, a novela ainda ocupa um lugar especial no cotidiano dos brasileiros. Todos os artigos e trabalhos usados neste vídeo vão estar na descrição. Se você quiser aprofundar a pesquisa, tá aí, é só rolar a tela um pouquinho. Não esquece de deixar seu like e se inscreve para mais conteúdos assim. Obrigada, beijão!